continuidade ao vídeo de introdução ao diário de classe, agora eu mostro a vocês as regras e o modo de funcionamento deste menu, o diário de classe. O menu diário de classe está localizado no módulo Secretaria, Diário de classe. E na tela principal são apresentados todos os diários de UCs associados ao docente Heitor, logado no sistema, mas eu irei procurar um diário específico para a nossa primeira ação. Então, a nossa turma aqui é a 2020.44.23. E esta turma, 2020.44.23, em que foi exibida a UC1, pregão eletrônico e presencial, ela foi exibida para este meu usuário porque houve a alocação, o meu colaborador, o meu docente, que está logado no sistema, o Heitor, ele vai executar essa turma. E para que o docente possa trabalhar o diário de classe da UC da sua turma, o diário precisa estar com o status pendente ou em elaboração. O status pendente indica que não ocorreu ação nenhuma sobre o diário. Então, para que o diário seja iniciado, é preciso primeiramente clicar em mais opções, registrar. Ao registrar, o docente informa o início do processo e, confirmando o registro, o diário recebe o status de em elaboração. Já quando ele estiver em elaboração, indica que o diário está em trabalho de preenchimento pelo docente e só deixará de ter este estado quando o docente concluir todo o processo daquele diário. Neste primeiro caso, antecipadamente, o docente criou um PTD específico para o C dessa turma. Os métodos de utilização do PTD foram apresentados em outro vídeo, mas o PTD fica localizado em Secretaria, PTD. E aqui são apresentados todos os PTDs, primeiramente, que estão pendentes. Já reforço que com maiores dúvidas é só acessar o próprio vídeo do funcionamento do PTD, mas os PTDs que podem ser utilizados para diários são os PTDs que estão com o status como aprovado. Então, somente os aprovados poderão ser vinculados à utilização de um diário. Então, no nosso caso, para o nosso teste, eu já fiz um PTD já aprovado, que é o PTD da nossa turma, Pregão Eletrônico Presencial, da turma 2020-44-23, com status aprovado. E fazendo uma visualização sobre essa criação do PTD, foi informado que este PTD desta UC teria 4 situações de aprendizagem, 3 delas com 8 horas e uma com 6 horas. E aqui, dentro do planejamento de aula, eu tive a distribuição das aulas desta UC para cada uma das situações de aprendizagem criadas. Então, é essa estrutura. Se eu entrar aqui nesse item da aula 1, eu consigo enxergar que essa aula ela pertence à situação de aprendizagem tipos de pregão, que estava aqui. Então, eu fiz a distribuição conforme definido nas situações de aprendizagem. E é essa mesma estrutura que o docente espera carregar para o seu diário na utilização do PTD. Então, este PTD criado por nós, ele tem o código de 2762. E aqui, quando voltamos no diário de classe, o sistema já está indicando que será utilizado o PTD 2762. E aí, quando eu faço o registro do diário em salvar, o sistema automaticamente carregou para todos os meus registros de aula aquela estrutura que vimos para o PTD. Então, se para a aula 1 eu acessar o conteúdo, já teremos um conteúdo preenchido para essa aula 1. Olha lá, essa aula 1, que é o estudo de caso, tipo de pregão, recursos didáticos já foram preenchidos, conteúdo da aula já foi preenchido e os elementos da competência também já vieram cadastrados a partir do PTD. Então, voltando até o PTD que nós tínhamos criado, vou mostrar aqui o planejamento de aula, já de volta no PTD, para tipo de pregão, na aula 1. Se eu visualizar a aula 1, tenho lá que era uma aula dentro da situação de aprendizagem tipo de pregão, e eu tenho que os recursos didáticos são CPU internet, planejamento de aula apresentar os tipos de pregão, e aqui os elementos da competência preenchidos. Voltando no diário de classe, eu tenho a mesma informação, que ela foi carregada do PTD. E a mesma situação de carregar as informações aconteceu para cada uma das aulas apresentadas nesta UC. Nesse diário dessa UC. Eu só não consigo mostrar para vocês porque o conteúdo e a frequência só poderão ser preenchidos caso eu já tenha preenchido o conteúdo e a presença da aula 1. Então, eu preciso concluir o preenchimento da aula 1 para que eu possa preencher a aula 2 e assim sucessivamente. Ok? Então, eu não consigo mostrar
que já existe um preenchimento nas outras aulas baseado na carga que veio do PTD, mas todas as informações estão lá. E essas informações que vieram do PTD, elas são rígidas, são fixas? Não. Isso aqui foi uma carga inicial das informações, é um facilitador para o docente. Então, se o docente foi lá e fez todo o trabalho prévio de construir, de planejar as suas aulas na sua UC, beleza, aconteceu a carga. Mas se ele precisa complementar ali alguma coisa que não estava prevista, ele precisa adicionar esse planejamento. Sem problemas, ele pode adicionar o que ele quiser dentro do conteúdo da sua aula, do seu diário. Então aqui eu vou colocar o teste 1, 2, 3. Para cada um dos itens eu posso excluir elementos da competência, posso adicionar, e para adicionar é só clicar em um dos marcadores. Seguinte, vou excluir aqui comprometimento com os acordos estabelecidos. E agora vou tentar adicionar novamente. Olha lá, posso adicionar. Beleza. E aqui eu salvo meu conteúdo, ele fica salvo a partir de agora, ok? Porque aqui ainda não ficou 100%, não ficou com ok aqui minha aula 1, porque ainda preciso lançar a frequência dos alunos, ok? Então, neste nosso caso, como eu criei essa turma para teste, não temos nenhum aluno, então eu mostro um pouquinho mais para frente como é que se faz o lançamento da frequência. Beleza. Nosso diário aqui ele já se tornou em elaboração, porque ele já foi registrado e agora está em andamento a sua construção. E se eu tentar concluir, eu tenho vários indicadores aqui que já mostram que tem uma porção de coisas como frequências, menções por indicador, os conteúdos, nós lançamos apenas um conteúdo, o sistema mostra que só 12% foi preenchido e a menção final das UCs 0%. Então, eu não consigo concluir meu diário. Ao clicar em concluir, o sistema vai tratar todos os tipos de erros até que ele esteja 100% e pronto para sua conclusão. Ok? Então, agora eu vou voltar e eu vou mostrar para vocês como é uma situação quando o docente não tem um PTD criado para a construção do seu diário, ok? Então, vou pesquisar aqui uma outra UC de outra turma que eu criei. Então, a turma vai ser 2020-44-24. Beleza, essa turma ela tem 3 UCs e em todas elas o meu docente foi associado como o executor das turmas. Então, para o C1, o C2 e o C3. Todas elas estão como pendente, nenhuma delas tem um PTD criado, então quando eu clico aqui em mais opções, registrar, o sistema me apresenta que eu não tenho um PTD disponível para o diário desta UC dessa turma. E aí, eu posso criar um diário? É permitido que eu crie o diário? Depende. Se houver uma definição do regional de utilização de PTD referência, e o PTD referência foi indicado como obrigatório, PTD referência obrigatório na UC desta turma, então eu obrigatoriamente preciso que exista um PTD associado a esse diário. Então eu não conseguiria criar. A hora que eu indicasse a criação, o registro desse diário, o sistema me informaria. Primeiramente, você precisa cadastrar um PTD para esse diário de classe. Aí sim você consegue registrar o diário. Caso não seja uma definição do regional, a utilização do PTD referência como obrigatório, aí fica opcional o uso do PTD na criação do diário. E aqui nesse nosso caso, como não existe um PTD referência, nem um PTD referência e nem que ele é um PTD referência obrigatório, portanto, eu fico livre na criação do PTD. Neste caso, eu não quis fazer a criação do PTD, parti diretamente para a criação do diário e aí eu registro. O que o sistema me fala? Não existe um PTD aprovado. Deseja mesmo assim criar um diário sem PTD? Vou dizer que sim. Ocorreu o registro desse diário, ele fica em elaboração. E aí, qual é o PTD da criação? Não disponível. Não foi utilizado um PTD nesta criação. Ok? Portanto, fica a critério do regional a definição de utilização de PTDs referências e PTD referências que sejam obrigatórios, forçando o uso do PTD na criação de diários. E em maiores informações vocês podem também visualizar nos vídeos de PTD referência. E aqui, como não houve a utilização de PTD na criação dos registros do diário de classe, quando eu acesso a minha aula 1 em conteúdo, eu não tenho nada lançado. Todo o processo está livre para que o docente crie qual seria a categoria, qual seria o título desta situação de aprendizagem. E aí, descrição da situação de aprendizagem, recursos didáticos, conteúdo da aula e elementos da competência. E aí,
para todos os demais itens, seria necessário que o próprio docente fizesse o lançamento, o cadastro dessas informações. E um ponto negativo deste processo é que o coordenador não teria a chance de analisar antecipadamente o planejamento do PTD e, por consequência, do diário de classe do docente. Para mostrar as demais etapas do processo do diário de classe, eu vou acessar uma outra turma que já está em andamento, que já temos alunos. Então, volto ao diário de classe e aqui eu vou pesquisar uma outra turma, que é a 2020 4414. Deixa eu pesquisar ela aqui. Ok, essa é uma turma de técnico de enfermagem e ela tem uma porção de UCs e o foco do nosso trabalho vai ser na UC3, participar do planejamento e organização de assistências em enfermagem. Esse diário dessa UC já está em elaboração porque foi um diário compartilhado com outro docente. Aqui já tivemos o andamento do diário e a minha atuação aqui como docente será a partir do dia 23/7. Ok, acesso aqui registros de aulas e aqui, como já houve o preenchimento do diário pelo outro docente, eu tenho até o dia 22/7, que é a aula 18, já preenchido pela docente Nádila dos Santos Pereira, com frequência 100% lançada e conteúdo 100% lançado. Agora, as aulas seguintes, que estão sob minha responsabilidade, precisam do preenchimento tanto do conteúdo quanto da frequência. Ok? Aqui teremos, então, deixa eu aumentar aqui a quantidade de registros por página. Eu tenho aqui, a partir da aula 19, que começa no dia 23, até a aula 25, que encerra no dia 30/7, é necessário o meu preenchimento. Ok? Todas estão sob minha responsabilidade, docente Heitor Chaves Teixeira. E aqui, para que eu inicie a minha atuação no diário da turma, eu vou começar os trabalhos na aula 19, e vou efetuar o lançamento do conteúdo. Como esse diário provavelmente não teve utilização de um PTD, vamos até verificar aqui. Esse diário ele foi criado sem a utilização de um PTD. Então, vamos de volta lá na nossa aula. Vamos para a aula 19, que estávamos começando a cadastrar. E aí, na minha aula 19, quando eu vou em conteúdo, não tenho nada lançado, nada foi absorvido do PTD, então eu preciso lançar manualmente. Vou cadastrar qualquer coisa aqui. Ok, preenchido todas as informações desse meu dia 19, vou salvar, salvo com sucesso, e aí quando eu vou observar o meu dia 19, eu tenho a situação de que o conteúdo já está lançado 100%, me falta lançar a frequência. Ok, então vamos partir para o lançamento da frequência. Mais opções. Frequência. Dentro de frequência, são apresentados, primeiramente, todos os alunos que estão com o estado em processo. São alunos que foram matriculados, tiveram confirmação da matrícula e quando a turma entrou em funcionamento, quando a turma passou para processo, todos aqueles alunos matriculados automaticamente se transformam como alunos em processo. E aqui, caso eu precise verificar outros alunos que estão na turma, mas que não estão com esse estado em processo, posso desmarcar esse item, listar somente alunos em processo. Quando eu desmarco, o que acontece? A minha visualização começa a apresentar os alunos que estão com estado diferente, como evadido. Aqui eu tenho uma matrícula anulada e eu poderia ter também casos de matrícula não confirmada, que são os alunos que já se matricularam, ainda não fizeram o pagamento para confirmação da matrícula e aí eles ficam como matrícula não confirmada, até que no momento que eles efetuem o pagamento da sua matrícula, com a turma já em processo, automaticamente eles se transformam em alunos em processo. Okay? E aqui, para o lançamento das frequências, para cada um dos alunos, eu tenho a quantidade dos tempos ou períodos de aula programados para essa aula. Então, eu vou lá na parte de gerenciar dias letivos, só para mostrar para vocês que essa minha UC3, da turma técnico de enfermagem, quando fizemos a distribuição, definimos que ela teria, para o dia 23/7 e para os outros dias, 3 tempos de aula antes do intervalo e 3 tempos de aula após o intervalo. Então, das 16 às 19, 3 tempos de aula. E após o intervalo, das 19h15 às 22h15, mais 3 tempos de aula. E é isso que o sistema reflete aqui. Eu tenho 6 tempos de aula para informar a frequência dos alunos. Ok? E aqui, como é que eu faço para informar a frequência? Clicando uma vez, o sistema indica o P
da legenda aqui de presença. Clicando uma segunda vez, ele indica como falta. Ok? E aí aqui eu tenho alguns facilitadores do processo. Eu posso inserir a presença para todos os alunos de uma vez, ou posso inserir a falta para todos os alunos de uma vez. E aqui, marcando como presença, acho que um bom caminho é sempre marcar como presença e marca de novo somente as faltas que vocês indicam. Por exemplo, somente a Alexandra teve faltas, ou ela teve faltas somente no primeiro tempo antes do intervalo. Beleza, ok, posso fazer essa mesma configuração. E aqui, para que o sistema confirme esse lançamento de frequência, precisamos confirmar a frequência. Aí o sistema salva, e aí quando eu retorno, na indicação da minha aula 19, vamos lá para a aula 19, agora eu tenho 100% de frequência também lançado. E agora vamos observar, vou mostrar para vocês como é que se faz lançamentos de faltas justificadas dentro do diário. O lançamento das faltas justificadas e abonadas só poderá ser feito quando nós confirmamos uma falta. Então, por exemplo, vou pegar aqui a Bruna, e a Bruna nos 3 últimos tempos ela precisou se ausentar, e aí eu quero justificar essa falta dela. Eu não consigo, porque primeiro eu preciso registrar que ocorreu essa falta dela. Então eu confirmo a frequência, agora o sistema entendeu que essa falta dela foi confirmada, e aí sim eu consigo fazer uma justificativa em cima dessas faltas. E essas faltas poderão ser faltas justificadas ou abonadas. E os possíveis motivos para a justificativa de falta que existem no sistema ficam cadastrados lá no módulo administrativo, configuração de motivos para justificativa de falta. Então aqui, lembrando que ficam cadastrados todos os possíveis motivos de justificativa, e aqui para cada um dos motivos, por exemplo aqui licença maternidade, é preciso indicar se é uma falta, se é abonada, sim ou não. Tá? Então, por exemplo, aqui para esse regional do MS, o serviço militar é uma falta abonada, sim, e a licença maternidade é uma falta abonada, não. Então, retornando, vamos lá justificar a nossa falta lá da Bruna. E aí eu preciso acessar mais opções, justificar falta. Nessa justificativa, eu escolho qual o possível motivo. Então, aqui já são listados todos os motivos que estão ativos para o regional. E aqui ele já indica se o motivo ele tem falta abonada ou não. Então, somente os que tiverem marcados como bona falta, abonarão a falta do aluno. Ok? Então, ao salvar, nesse caso aqui, que eu selecionei licença maternidade, o sistema pergunta se deseja realmente salvar. Ok? Minha falta fica como justificada. E para exemplificarmos um caso de falta abonada, eu vou pegar aqui a Franciele e vou lançar falta para os 3 últimos tempos desse dia. Ok, confirmada a falta dela. Novamente, vamos em justificar falta. E aqui eu aproveito para explicar para vocês. Eu consigo justificar uma falta por um período. Vamos dizer que eu já fui e já cadastrei do dia 23 até o dia 24 faltas para Franciele. Quando eu retorno no dia 23 e vou cadastrar a justificativa de falta delas, eu consigo colocar de que período até que período. Então, aqui é um facilitador para que eu não tenha que entrar dia a dia cadastrando a justificativa, mas para que funcione esse processo, eu preciso primeiramente que esteja cadastrada e confirmada a falta desse aluno. Aí o sistema entende que ele consegue cadastrar uma justificativa. E aqui eu poderia também informar em quais aulas, em quais horas da aula eu quero justificar. Então, por exemplo, lá no nosso caso da Franciele, nas 3 últimas aulas. E aí vamos dizer que somente na última eu quero que seja justificada essa falta dela. Vou deixar as 2 últimas. Seleciono aqui o motivo, novamente. E aí eu vou pegar o serviço militar, que vai indicar a falta abonada. Posso colocar alguma observação e também, caso tivesse alguma observação, ó, convocado por órgão da reserva. Essa observação foi cadastrada lá no momento do cadastro do motivo de justificativa de falta. Então, vou colocar aqui um teste de observação e aí eu salvo. Vou marcar sim novamente. E aí aquelas minhas faltas da Franciele, ela teve uma falta que foi realmente considerada como falta e as 2 últimas ficam como abonadas, em que ela tinha justificativa do serviço militar, nesse caso dela. Vou agora confirmar essas faltas da Franciele. Então, confirmo a frequência.
Beleza. E aqui só essa última legenda é matrícula não realizada. Então, quando eu tenho uma matrícula não realizada, que ela é exibida aqui, quando eu listo todos os alunos, ela fica com essa marcação, com o traço. Quer dizer que eu não consigo fazer um lançamento quando eu tenho essa marcação, que a matrícula está não confirmada, eu não posso marcar que ela teve frequência na aula. Diferente deste item, que esse aqui é quando está vazio. Quando está vazio, eu posso preencher com frequência ou posso preencher com falta. Toda vez que eu tiver este item, quer dizer que eu não consigo fazer um lançamento de frequência, ok? Vou confirmar novamente e aí vou retornar. Nossa aula 19 agora ela está com frequência 100% e conteúdo 100%. E o que é que eu tenho mais de itens a lançar no Mais Opções? Eu tenho avaliações, observações, excluir conteúdo e excluir frequência. Então, primeiro vou atacar as exclusões, excluir os conteúdos e excluir frequências quando ocorreu um lançamento indevido ou ainda quando existe a necessidade de que os dias letivos sejam alterados. Para que eu consiga redistribuir um dia letivo, vamos dizer que por algum motivo esse dia 23 precisa ser alterado, toda a distribuição de dias letivos daqui para frente do dia 23, ela terá que ser alterada para ser a partir do dia 25. Precisamos fazer o quê? Retornar a distribuição de dias letivos no mapa de sala e efetuar o cancelamento desses dias letivos e realizar uma nova distribuição. Só que, se eu possuo lançamento de frequência e lançamento de conteúdo, eu não consigo fazer este cancelamento dos dias letivos. Havendo então necessidade, mais opções, excluir conteúdo, excluir frequência. Observação. A observação serve para algum item que precise de nota referente àquela aula. Então eu posso preencher um título da observação, vou colocar aqui bagunça dos alunos, por exemplo. Informam detalhadamente qual foi a observação de bagunça, por exemplo. Em que aula que ocorreu. Quando eu abri, já me sugeriu a aula 19, mas eu posso alterar para qualquer aula do diário. Qual foi o aluno que foi o alvo dessa observação? Então, por exemplo, vou colocar a Alexandra. E quem era o responsável que estava envolvido nesse evento. Então, aqui, como temos dois docentes, poderia ter sido a Nájila ou o Heitor. Então, Heitor. Ok, agora temos uma observação referente a essa aula para a aluna Alexandra. E aqui, sucessivamente, eu terei que fazer os lançamentos de cada um dos dias letivos. E aí, aquilo que eu já comentei com vocês, de que eu só consigo fazer o lançamento do próximo dia letivo se eu tiver feito o lançamento da minha aula atual. Ok? 100% de frequência, 100% de conteúdo na minha aula atual, já consigo preencher a aula 20. Mas se eu tentar preencher a aula 21, conteúdo, não é possível registrar o conteúdo, pois a aula anterior deve ter a frequência e o conteúdo informados. Então, a única aula que eu consigo preencher é a seguinte, a aula 19, que é a aula 20. Ainda em mais opções, temos avaliações, que eu posso criar uma nova avaliação para a aula selecionada, mas aqui eu também tenho uma aba específica para o controle de avaliações. Entretanto, nós vamos encerrar este vídeo por aqui. Como o conteúdo sobre o diário é bastante extenso, faremos um outro vídeo em continuidade que demonstra as demais funções do processo do diário. Eu agradeço o acompanhamento de vocês e até o próximo vídeo.